Bom dia! O nosso grupo é composto por Isabela Sabrina, Johanna Eduarda, Maria Paula e Stephanie Lohane, e nós vamos falar um pouco sobre a revolta da vacina. Trazendo um pouco da introdução, eu peguei os 3 pontos principais que são o que foi a revolta da vacina, como ela ocorreu e por que ela ocorreu. Bem, a revolta da vacina foi um movimento popular que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro em 1904 durante o governo do presidente Rodrigues Alves. O objetivo do governo era modernizar a cidade, que sofria com epidemias como varíola, febre amarela e a peste bubônica. Para isso, reformas urbanas foram feitas, lideradas pelo prefeito Pereira Passos, e as medidas sanitárias foram lideradas pelo médico Oswaldo Cruz. No entanto, essas ações geraram grande insatisfação na população. Por quê? Porque as famílias pobres foram removidas das suas casas à força e elas foram demolidas para dar lugar a novas avenidas. Além disso, o governo aprovou uma lei que tornava obrigatória a vacinação contra a varíola, permitindo que agentes de saúde invadissem as casas das pessoas para poder aplicar essa vacina à força. Sem informação clara, muitas das pessoas da população acreditavam que a vacina era perigosa ou era meio que uma forma de controle do governo. Essa situação gerou revolta durante uma semana. E o povo saiu para as ruas para protestar, construíram barricadas e enfrentaram a polícia. A violência tomou conta de toda a cidade, criando destruição de bondes, confrontos armados e a repressão militar. A revolta da vacina, que ocorreu em 1904 no Rio de Janeiro, durante a República Velha, tinha como capital o Rio de Janeiro, que vivia em situações precárias, meio que não condizia com o status de uma capital federal. Por quê? A cidade possuía uma infraestrutura precária, com ruas estreitas, mal iluminadas e sujas. Havia cortiços superlotados, tinha um que havia mais de 2.000 pessoas, e é claro, a higiene naquela época não era muito bem vista, possuindo animais nesses cortiços. E também, como eu já falei, a higiene urbana ela era meio que inexistente, com os quiosques vendendo alimentos sem controle sanitário. Não havia muito esse controle na higiene. E, aliás, o porto estava defasado, dificultando o comércio, especialmente no exterior. Muitos europeus evitavam vir para o Brasil, porque aqui estava ocorrendo muitas ocasiões de doenças. E isso ocorreu uma defasagem no porto, como a estrutura do porto, e muitos estrangeiros evitavam vir para o Brasil por conta dessas doenças. Tinha a peste bubônica, ela estava vindo nessa época, já que havia uma baixa adesão de vacinação. Então, a peste bubônica, lá de muito tempo atrás, tinha chegado no Brasil em 1900, 1800 e pouco. Estava ocorrendo esses casos nessa época. Com todo esse contexto do Rio de Janeiro nesse caos, teve as reformas do presidente Rodrigo Alves, que foi basicamente reformar o porto, modernizou o porto para melhorar o comércio. Teve a reforma urbana, sob o comando do prefeito, para poder aumentar as ruas, demolir os cortiços, melhorar a estrutura da capital. E a reforma sanitária, que foi chefiada por Oswaldo Cruz, que buscava eliminar as doenças que estavam acontecendo na época, estavam sendo transmitidas. E a vacinação se tornou obrigatória. Bom, eu vou falar um pouco sobre as principais causas da revolta da vacina. Em 1904, o governo brasileiro, preocupado com os surtos da varíola no Rio de Janeiro, decidiu tornar obrigatória a vacinação da população. A ideia era conter a doença, mas a forma como essa vacinação foi imposta gerou muita revolta. Os agentes de saúde entravam nas casas à força, muitas vezes acompanhados da polícia, e aplicavam a vacinação sem o consentimento das pessoas. Não havia diálogo e nem explicações sobre o que estavam fazendo. E naquela época, muita gente não entendia como funcionava a vacina, achava perigosa e acreditava em vários boatos que falavam, como o de que ela deixava marcas, causava doenças ou até poderia transformar as pessoas em outras coisas, animais. Além disso,
o povo já estava insatisfeito com as reformas urbanas feitas pelo prefeito Pereira Passos, que expulsaram muitas famílias pobres de suas casas, os famosos cortiços, onde vivia uma grande parte dos ex-escravizados e seus descendentes. Isso tudo em nome da modernização da cidade, ou seja, a população já se sentia oprimida e excluída pelo governo, e a vacina obrigatória foi a gota d'água. E a isso tudo se somaram grupos políticos e militares que eram contra o governo e aproveitaram esse clima de insatisfação para incitar ainda mais a população a fazerem a revolta. Então, a revolta não foi só contra a vacina em si, mas ela foi contra toda uma política autoritária que não dialogavam e que ignorava as reais condições do povo. Bom dia, meu nome é Johanna e eu vou falar um pouquinho sobre os impactos da revolta da vacina que ocorreu em novembro de 1904, bem no início da República, na cidade do Rio de Janeiro, que na época era a capital federal do Brasil. Ela foi desencadeada pela insatisfação contra a vacinação obrigatória e principalmente contra o governo, que mostrou um autoritarismo muito forte nessa época da revolta da vacina. Na virada do século XIX para o século XX, o Brasil estava passando por uma série de mudanças e transformações. E a cidade estava enfrentando vários surtos de doenças que afetavam diretamente a saúde pública e a imagem da capital, o que não agradava muito nem o presidente, nem o prefeito da época. Então, o presidente Rodrigues Alves e o prefeito Pereira Passos iniciaram um projeto de reurbanização junto com o sanitarista Oswaldo Cruz, que era responsável pelas campanhas do combate às pandemias. Mas essas reformas foram muito autoritárias. Afinal, naquela época, a vacina era obrigatória e chegou até a proibirem casamentos, você participar de igrejas ou até mesmo ir ao trabalho se você não tivesse a vacina. Então, isso indignou muita gente. E também, na época das reformas urbanas, as únicas pessoas que foram tiradas do centro das cidades foram os cortiços, que muitos foram derrubados, e que na maioria deles só existiam pessoas pobres. E o que aconteceu? Muitas dessas pessoas pobres tiveram que ir para outros lugares, afinal eles não tinham mais onde morar. O que acabaram indo para as áreas mais periféricas da cidade e criando o que a gente chama hoje de favelas. Então, naquela época, muitos agentes públicos entravam sem nada, e o estupim da revolta foi com a regulamentação que eu falei agora, da vacina obrigatória. A revolta não durou muito tempo, mas o tempo que durou foi o tempo suficiente para matar muitas pessoas, porque, além dessas pessoas se revoltarem, o governo também respondia do mesmo jeito. Então, muitas pessoas foram mortas, e foram criada até a Liga contra a Vacina Obrigatória, que foi formado por políticos da oposição, positivistas e militares. Então, o centro do Rio de Janeiro se transformou num verdadeiro campo de batalha nesses dias. Muitos bondes foram incendiados, postes de luzes foram destruídos e repartições públicas foram atacadas. Esses confrontos violentos, como eu disse, geraram muitas mortes e até escolas foram sufocadas naquela época. Cerca de 40 mil pessoas foram presas ou deportadas. Mas, para encerrar esse conflito, o governo revogou a obrigatoriedade da vacina, mas a campanha contra a imunização continuou, mas de forma mais gradual, nos anos seguintes. Os impactos reais foi, no caso, a exclusão social que teve dessas pessoas pobres do centro da cidade para as partes mais periféricas e, principalmente, um aumento na saúde pública, que, querendo ou não, foi muito importante naquela época, porque realmente os SUSs pararam mais e a saúde pública pôde aumentar, além de uma certa urbanização mesmo da cidade do Rio de Janeiro. Enfim, a conclusão. O que nós podemos tirar de todas essas informações? Bem, a revolta da vacina foi muito mais do que apenas uma rejeição à vacina em si. Ela revelou o abismo entre o povo e o governo da época. O Estado agiu de forma totalmente autoritária, impondo mudanças sem qualquer diálogo ou cuidado com a população mais pobre. Apesar de Oswaldo Cruz estar certo nessa questão da importância da vacinação, a forma como essa importância foi imposta para a população gerou muito medo e resistência. No fim, o episódio mostra como políticas públicas precisam ser acompanhadas principalmente de educação,
respeito e de comunicação com a população. A revolta da vacina é um alerta sobre o perigo de ignorar as condições sociais e os direitos das pessoas, principalmente, mesmo quando a intenção do governo é proteger a saúde pública. E foi essa a nossa apresentação. Muito obrigada pela atenção.